Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula, ainda para falarmos sobre o conteúdo de introdução ao estudo de anatomia humana. Nessa aula nós vamos falar sobre dois temas, termos direcionais e termos de lateralidade. Essa é a terceira aula sobre o conteúdo de introdução ao estudo de anatomia humana. Então, se você não assistiu às duas primeiras aulas, seria interessante que assistisse. Então, espero que gostem da aula. Essa é uma aula diferente das demais, isso porque nós estamos utilizando o nosso aplicativo. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, pessoal, com o objetivo de melhorar a comunicação quando discorrem sobre as partes básicas do corpo e as relações entre essas partes, os anatomistas e os profissionais de saúde utilizam termos direcionais específicos. Termos direcionais são palavras que descrevem a posição de uma parte do corpo com relação a outra. Então, sempre que eu quiser relacionar uma parte do corpo com outra, é interessante que nós possamos utilizar os termos direcionais. E aí, normalmente, os termos direcionais, eles podem ser agrupados em pares com significados opostos. Então, por exemplo, eu vou ter superior, inferior, medial, lateral, anterior, posterior e assim por diante. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre esses termos direcionais. Eu vou falar e explicar esses termos direcionais e vou citar exemplos para que de fato fique mais fácil da gente compreender. Tudo bem? Então, pessoal, os dois primeiros termos direcionais que nós vamos abordar na nossa aula de hoje são os termos superior e inferior. Veja só, superior significa em direção à cabeça. Inferior significa em direção aos pés. Então, superior significa em direção ao vértice, que é o ponto mais alto do crânio. Inferior significa em direção às plantas dos pés, a planta do pé, que é essa parte do pé que toca o solo. Então, quanto mais próximo da cabeça tiver uma estrutura, mais superior ela vai ser. Quanto mais próxima tiver uma estrutura da planta do pé, mais inferior ela vai ser. Então, por exemplo, o meu cotovelo, quando comparado com o meu punho, o cotovelo vai ser mais superior ou mais inferior comparado com o punho? O cotovelo vai ser uma estrutura mais superior. Por quê? Porque está mais próximo da cabeça quando comparado com o punho. Certo, gente? Então, se eu citar outro exemplo aqui, dessa vez um exemplo nos membros inferiores, se eu comparar o joelho, então veja só, o meu joelho, quando comparado com o meu tornozelo, o meu joelho vai ser mais superior ou mais inferior? O meu joelho vai ser mais superior, por quê? Porque está mais próximo da cabeça, quando comparado com o tornozelo. O tornozelo ele vai ser mais inferior, por quê? Porque ele está mais próximo da planta do pé, certo? Gente, mesmo as duas estruturas estando situadas nos membros inferiores. Tranquilo? Conseguiram entender esses dois primeiros termos direcionais? Então, nós vamos sair desses termos e vamos começar a ver agora os próximos, certo? Então, os próximos termos que eu gostaria de falar com vocês na aula de hoje são os termos medial
e lateral. E aí, antes de falar sobre os termos medial e lateral, é importante falar sobre a linha mediana. Então vejam só, a linha mediana é uma linha imaginária que divide o nosso corpo em dois lados iguais, esquerdo e direito. Então a linha mediana ela divide o nosso corpo em duas metades iguais, em dois lados iguais, esquerdo e direito. Por que eu estou falando da linha mediana agora? Porque existem dois termos, que são os termos medial e lateral. E esses dois termos têm relação com a linha mediana. Por quê? Porque quanto mais próximo da linha mediana tiver uma estrutura, mais medial vai ser essa estrutura. E quanto mais distante da linha mediana tiver uma estrutura, mais lateral ela vai ser. Então, por exemplo, esse dedo aqui da mão é o polegar. E esse dedo aqui é o dedo mínimo. Então, por exemplo, o dedo mínimo, ele é mais medial ou mais lateral quando comparado com o polegar? O dedo mínimo ele é mais medial. Por quê? Porque ele está mais próximo da linha mediana. Então, o polegar, pelo fato de estar localizado, mais distante da linha mediana, quando comparado com o dedo mínimo, o polegar ele vai ser mais lateral. Então, medial, mais próximo da linha mediana. Lateral, mais distante da linha mediana. Tudo bem, gente? Conseguiram entender esses dois termos? Então, nós já vimos superior, inferior, medial e lateral. Os próximos termos que nós vamos ver são os termos anterior e posterior. Então, vejam só, eu coloquei aqui essa imagem em uma vista lateral para dizer o seguinte: essa parte aqui do nosso corpo é a parte anterior. Essa outra parte aqui é a parte posterior. Então, anterior significa em direção à parte ventral, em direção à parte anterior do nosso corpo. Posterior significa em direção ao dorso, em direção à parte posterior do nosso corpo. Então, um exemplo desses dois termos são os seguintes. Então, vejam só. Se eu dar um zoom aqui para mostrar estruturas do nosso pé, nós podemos ver o seguinte. Olha só. Esse dedo aqui do pé, nós chamamos de hallux, que é o dedão do pé. O dedão do pé nós chamamos de hallux. Essa parte aqui do pé, nessa parte aqui do pé, nessa região do pé, nós temos um osso que é o calcâneo. Então, por conta disso, essa região do pé nós chamamos de calcanhar. Então, o hallux, ele está situado, quando comparado com o calcanhar, com o calcâneo, em uma região mais anterior ou mais posterior? Ele está situado em uma região mais anterior, porque ele está na parte da frente, na parte ventral do nosso corpo. Como o calcanhar está mais próximo do dorso, quando comparado com o hallux, o calcâneo, vai ser uma região, um osso, que é mais posterior, certo? Então, esses são os termos anterior e posterior, certo? Essas são as definições e eu citei esses exemplos para que de fato possa facilitar um pouco mais, tá? Então nós já vimos superior, inferior, medial, lateral, anterior e posterior. Os próximos termos que nós vamos ver são esses aqui, gente. Vejam só. Vou dar um zoom aqui, baixar mais um pouco. Então vejam só, gente. Nas primeiras aulas, nós vimos regiões anatômicas. E aí, nós vimos que essa região aqui, é o tronco, não é isso? E aí nós temos um par de membros superiores, um par de membros inferiores,
cabeça e pescoço. Vejam bem, existem dois termos que são os termos proximal e distal. Qual a definição desses dois termos? Proximal: quanto mais próximo do ponto de inserção de um membro ao tronco, mais proximal vai ser uma estrutura. O contrário é verdadeiro. Então, quanto mais distante da inserção de um membro ao tronco tiver uma estrutura, mais distal ela vai ser. Então, por exemplo, aqui nós temos os membros superiores, direito e esquerdo. Então, quanto mais próximo do ponto de inserção do membro ao tronco tiver uma estrutura aqui dos membros superiores, mais proximal ela vai ser. Quanto mais distante do ponto de inserção do membro ao tronco tiver uma estrutura, mais distal vai ser. Exemplo. Mais uma vez vou utilizar aqui o cotovelo e aqui o punho. Então, gente, qual dessas duas regiões está mais próxima do ponto de inserção do membro superior ao tronco? O cotovelo, né? Está mais próximo aqui do ponto de inserção. Então, o cotovelo, quando comparado com o punho, ele é mais proximal. Por quê? Porque ele está mais próximo do ponto de inserção do membro superior ao tronco. O punho, pelo fato de estar mais distante, quando comparado com o cotovelo, ele é uma região mais distal. Mais uma vez aqui, ó, utilizando aqui como exemplos a região do joelho e a região do tornozelo. Qual dos dois está mais próximo do ponto de inserção do membro ao tronco? O joelho ou o tornozelo? O joelho, né? Então, o joelho, quando comparado com o tornozelo, o joelho vai ser uma região mais proximal. O tornozelo, pelo fato de estar situado em uma região mais distante da inserção do membro ao tronco, quando comparado com o joelho, o tornozelo vai ser mais distal. Certo, gente? Conseguiram entender esses dois termos? Então, esses são os termos proximal e distal. Então, nós já vimos superior, inferior, medial, lateral, anterior, posterior, e nós já vimos proximal e distal. Os próximos termos que nós vamos falar agora são os termos superficial, intermediário e profundo. Veja só, gente. Superficial, definição: quanto mais próximo da superfície do corpo tiver uma estrutura, mais superficial ela vai ser. Definição de profundo: quanto mais distante da superfície do corpo tiver uma estrutura, mais profunda ela vai ser. E definição de intermediário: uma estrutura que está situada entre uma estrutura superficial e uma estrutura profunda. Então, por exemplo, para ficar mais fácil, eu vou falar sobre 3 estruturas. Vou aqui falar sobre a pele, vou falar aqui sobre músculo e vou aqui falar sobre osso. Então, vou falar aqui sobre a pele do braço, os músculos do braço e o osso do braço. Então, olha só, gente. A pele dessas 3 estruturas, a pele, quando comparada com os músculos e o osso aqui do braço, a pele ela é mais superficial. Está aqui a pele, ó, né? No entanto, se eu começar a retirar a pele aqui do braço, ó, nós vamos começar a ver os músculos do braço. Então, os músculos do braço, quando comparados com a pele, eles estão situados, são estruturas mais profundas. Por quê? Porque estão mais distantes da superfície. Se eu começar a tirar aqui os músculos do braço, ó, estou retirando. Aí eu consigo ver aqui o osso do braço, que é o húmero. Então, o húmero,
quando comparado com os músculos do braço, o húmero é mais profundo. Por quê? Porque ele está mais distante da superfície. Então, quanto mais distante da superfície tiver uma estrutura, mais profunda ela vai ser. Então, por exemplo, o húmero, aqui, que é o osso do braço, ele é mais superficial ou mais profundo com relação aqui aos músculos do braço, em especial o músculo bíceps braquial? Ele é mais profundo, por quê? Porque ele está mais distante da superfície, certo? Então, se eu levar em consideração aqui, ó, mais uma vez, se eu levar em consideração aqui a pele, os músculos do braço e o osso do braço, que é o húmero. Dos três, o húmero, que é o osso do braço, vai ser a estrutura mais profunda. A pele dos três vai ser a estrutura mais superficial. E os músculos do braço podem ser considerados estruturas intermediárias. Por quê? Porque elas estão situadas entre uma estrutura superficial, que é a pele, e uma estrutura profunda, que é o osso do braço, que é o húmero. Tá, gente? Conseguiram entender esses termos? Superficial, profundo, intermediário? Qualquer dúvida, estou à disposição para retirar, certo? Para retirar essas dúvidas. Então, nós já vimos superior, inferior, medial, lateral, anterior, posterior, proximal, distal, e nós já vimos superficial, profundo e intermediário. Existem outros dois termos, que são os termos externo e interno. E aí, com relação a esses dois termos, eu vou colocar uma outra imagem aqui para a gente, que é uma imagem aqui do coração, ó. Certo? Esses dois termos, externo e interno, normalmente eles são utilizados para descrever órgãos individuais. Então, por exemplo, externo significa fora, distante do centro de uma estrutura. Externo significa em direção ao exterior de um órgão. Então, por exemplo, aqui é uma vista anterior do coração. Aqui nós conseguimos ver a parte mais interna do coração. E essa aqui é a parte mais externa, ó. Essa aqui é a parte mais externa. Então, externo significa em direção ao exterior de uma estrutura, né? Significa fora, distante do centro. Já interno significa dentro, né? Em direção ao interior de uma estrutura. Então essa parte aqui, ó, é a parte mais interna do coração, porque está mais próxima do centro, né? Em direção ao interior, está no interior aqui do coração, certo? Então essas são as definições de externo e interno. Como disse, normalmente são utilizadas, né, esses termos são utilizados para descrever órgãos individuais. Tudo bem, gente? Então, só recapitulando, nós já vimos superior, inferior, medial, lateral, anterior, posterior, proximal, distal, superficial, intermediário e profundo, e nós já vimos externo e interno. Tudo bem? Agora, nós vamos sair dos termos direcionais e nós vamos falar agora sobre termos de lateralidade. E olha só, gente, vou colocar aqui em um outro sistema, que é o sistema urinário, para falar, gente, o seguinte. Então vejam só. E já vou explicar o porquê que eu coloquei aqui no sistema urinário. Vejam só, gente. Com relação aos termos de lateralidade. Estruturas pares que estão situadas nos dois lados do corpo, esquerdo e direito, são consideradas estruturas
bilaterais. Bilaterais por quê? Porque estão situadas tanto no lado esquerdo do corpo quanto no lado direito. E por que eu coloquei aqui uma imagem dos rins? Porque os rins são órgãos bilaterais. Porque nós temos dois rins e aí um está situado no lado esquerdo do corpo e o outro está situado no lado direito do corpo. Então, como eu disse, órgãos, estruturas pares que estão situados nos dois lados do corpo são órgãos bilaterais, certo? Porque nós temos esses órgãos situados tanto no lado direito quanto no lado esquerdo do nosso corpo. Aí vocês me perguntam, professor, mas se eu tiver um órgão que está situado somente de um lado, como que eu denomino esse órgão? Então, órgãos que estão situados somente de um lado do corpo são órgãos unilaterais. Né? De um. Então, é um órgão que está situado somente de um lado do corpo. Por exemplo, como exemplo, nós temos o baço. Né? Ó. Então, vou colocar aqui nesse sistema. Vou voltar aqui. Perdão, aqui, ó. Então, olha só, gente. Vou retirar aqui algumas estruturas, né, ó, para mostrar aqui, ó, o baço. Então, gente, o baço, ele é um órgão que está situado somente do lado esquerdo do corpo. Então, pelo fato de ele estar situado somente de um lado do corpo, o baço é um órgão unilateral. Por quê? Porque está situado somente de um lado do corpo, que nesse caso aqui é o lado esquerdo. Certo, gente? Então, são exemplos e definições de órgãos bilaterais e unilaterais. Tudo bem? Então, por exemplo, mais exemplos de órgãos bilaterais, os pulmões. Né? Nós temos dois pulmões, um direito e um esquerdo. Então, os pulmões são órgãos bilaterais. Né? Nós temos dois hemisférios cerebrais, esquerdo e direito. Tá? Então, são exemplos e definições desses termos de lateralidade. E aí, para finalizar, pessoal, essa aula, eu gostaria de falar mais um pouco sobre dois termos de lateralidade, que são os termos ipsilateral e contralateral. Então vejam bem, gente, mais uma vez vou colocar aqui a linha mediana. Ó. Então, como vimos, a linha mediana é uma linha imaginária que separa o nosso corpo em duas metades iguais, em dois lados iguais, que são os lados direito e esquerdo. Então vejam só, gente. Vou colocar aqui a linha mediana. Dividindo o nosso corpo em dois lados. O lado esquerdo aqui e aqui o lado direito. Vejam só, gente. Estruturas que estão situadas em um mesmo lado do corpo são estruturas ipsilaterais. Então, estruturas ipsilaterais, elas estão situadas no mesmo lado do corpo, ou no lado direito ou no lado esquerdo. Então, vejam só. Esse dedo aqui da mão é o polegar, como já vimos. E esse outro dedo aqui da mão é o dedo mínimo. Vejam que o polegar esquerdo ele está situado do mesmo lado que o dedo mínimo esquerdo. Então, o polegar esquerdo e o dedo mínimo esquerdo são estruturas ipsilaterais. Por quê? Porque estão situadas no mesmo lado do corpo, que é o lado esquerdo. Então, sempre que eu tiver estruturas que estão situadas no mesmo lado do corpo, seja no lado esquerdo, seja no lado direito, essas estruturas são estruturas ipsilaterais. No entanto, se eu tiver
estruturas que estão situadas em lados opostos, ou seja, uma no lado esquerdo e a outra no lado direito, essas estruturas são estruturas contralaterais. Por quê? Porque uma está no lado esquerdo e a outra está no lado direito. Então, por exemplo, a mão direita ela é contralateral com relação à mão esquerda. Por quê? Porque uma está situada no lado direito e a outra está situada no lado esquerdo. Então, como disse mais uma vez, sempre que nós tivermos estruturas que estão situadas em lados opostos, essas estruturas são estruturas contralaterais. Se tiver do mesmo lado, ipsilaterais. Se estiverem em lados opostos, contralaterais. Tudo bem, gente? Então, essa é a nossa aula, tá? Falando um pouco sobre termos direcionais e termos de lateralidade. Então, espero muito que vocês tenham gostado, né? Como disse, qualquer dúvida, estou à disposição para ajudar vocês. Então, podem entrar em contato, né? Caso tenham gostado dessa videoaula, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, tá? Estou aqui para ajudar vocês, certo? Então, um grande abraço, se cuidem e até a nossa próxima aula.